A Lei 8666 de 93 é clara ao estabelecer normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Pois é, mas a União tem dispensado licitação em 77% de suas compras. A constatação está no SIGA, um sistema de informações do Senado que permite à sociedade acesso amplo e facilitado ao CIAF, que é o Sistema de Informações do Administrativo Federal. Segundo o SIGA, cerca de 166 bilhões, de um total de 215 bilhões empenhados entre janeiro e setembro deste ano, não passaram por concorrência. Pois é, e o pregão eletrônico, que é considerado como o meio mais transparente e eficiente instrumento de gestão pública, foi utilizado em apenas 7,9% nos casos previstos em lei. Sobre esse importante princípio da concorrência, a gente conversa agora com o renomado jurista de Direito Administrativo, o professor Jacoby Fernandes, autor de várias obras sobre o tema. No mês passado, ele lançou a 5ª edição de sua obra Vademecum de Licitações e Contratos, que reúne a legislação federal e a jurisprudência sobre o tema, e também um livro eletrônico, um livro chamado Pregão Eletrônico. Professor Jacoby, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara. Muito bom dia. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Daniele. O prazer é meu. É uma honra participar do programa aí com os senhores. Professor Jacoby, a regra geral deveria ser licitar, não é? A regra geral deveria ser licitar. Lincoln, é importante a gente situar exatamente esse parâmetro da Constituição. A Constituição começa sinalizando lá no artigo 37, inciso 21, que ressalvados os casos especificados em lei, a regra é licitar. O que aconteceu? Como ficou para a lei ordinária definir quando cabe ou não licitar, a lei de licitações nasceu com o propósito de fazer essa regra valer mesmo, né? Então, eu mandei até um quadro aí aos senhores, estou enviando agora, em que no Código de Contabilidade Pública de 1922 só tinha 4 hipóteses de dispensa de licitação. A regra era licitar. Hoje, nós estamos na lei de licitações. A Lei de 8666 nasceu em 1993 com 15 hipóteses de dispensa e mais 3 inexigibilidade. Mas se você ficou surpreso com isso, imagine que hoje, por força de outras leis, chegamos a 31 hipóteses de dispensas de licitações. 31 e 3 de inexigibilidade de licitação. Então, é um recorde na história do país. E por que isso está acontecendo? É importante a gente tentar abstrair qualquer fenômeno político de interferência nisso em termos político-partidário, né? Isso está acontecendo porque o governo federal decidiu aplicar os recursos há alguns anos para cá, vai fazer mais de uma década, com a finalidade estratégica do poder de compras governamental. Então veja só, lá naquele quadro onde nós tínhamos em 1990, para se ter uma ideia no Brasil, em 1990, coloquei esses dados nesse livro que você está anunciando, 93% era sem licitação. Depois da 8666, 96% foi sem licitação. Em 2005, 98% sem licitação. E aí surge a pergunta, mas só 2% é licitado? É. Porque nesses 98% é o total do dinheiro público. Então, de 2% que no país, no ano de 2005, a gente está colocando o ano de 2005 porque ele é um referencial, é o ano antes da eleição, né? 2% só é licitável. Desses 2% licitável, 60%, ou seja, 1,2%, né? 1,2% é licitável. E 40%, ou seja, 0,8%, era contratado sem licitação. Hoje, esse percentual mudou de 60% com licitação para menos de 32%. Como você anunciou aí, 77% está sendo contratado sem licitação. Então, a necessidade é de atualizar ou mesmo reformar a lei de licitações? Ou é necessário criar uma nova legislação? Olha só, existem as duas hipóteses, Daniele. Primeiro porque
essa lei de licitações, todo mundo que tinha força foi lá e colocou uma exceçãozinha na lei. Nós estamos hoje com 31 exceções, mais 13 inexigibilidades. 10 vezes mais do que o número do Código de Contabilidade. Né? Exatamente, Lincoln, 10 vezes mais. Então, veja só, é necessário que o país pense de novo. Ou a regra é licitar, e nós vamos retirar as hipóteses de dispensa de licitação, ou a regra não é licitar. E tudo bem, nós podemos fazer isso com amparo em lei, como estamos fazendo.